aí, galera, tudo certo? Hoje eu queria comentar aqui um pouquinho com vocês uma forma de a gente poder fazer uma configuração do SLint junto com o Preader, de uma forma que não vai ter conflitos, né? Eu estou aqui com a documentação do Preader para a gente poder conversar aqui um pouco sobre como o Preader espera que a gente use o Preader em conjunto com o Linter. Eu sei que muita gente costuma fazer essa configuração de uma forma, entre aspas, errada, ou pelo menos de acordo com a documentação do Preader não é recomendada, que é justamente usando o plugin do SLint plugin Preader para usar o SLint para apontar os problemas do Preader. Então com isso a gente passa a responsabilidade do Preader pro SLint, o SLint ele vai estar rodando dentro do projeto e apontando os erros de formatação. Isso é uma forma que muita gente usa, era muito utilizado, a própria documentação que fala aqui no começo do Preader. Tinha muito valor fazer dessa forma, porque o Preader era uma tecnologia nova, você não precisava se preocupar com configuração, não tinha integração com todos os editores. Só que hoje em dia a documentação não recomenda mais usar o SLint plugin Preader. Ele não recomenda mais você delegar a função do Preader para dentro do SLint, porque em geral é mais lento fazer dessa forma. O Preader, ele é apenas um formatador de código, ele não está se preocupando com sintaxe, ele não está se preocupando com headers, com boas práticas, com nada. Ele vai passar pelo seu código e vai trocar apenas o estilo. E ele consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Enquanto o SLint, né, ou qualquer outro linter, ele vai ter um papel muito mais profundo, ele vai avaliar muito mais coisas. Dependendo da header, ele pode ver coisas tipo, bem complexas, ele pode ver quantos parâmetros você está dentro de uma função, se você está usando uma variável ou não, se você está importando ela da melhor forma, se você está passando todos as variáveis que você está usando dentro do array de dependência, do useFetch, do useTrowback, enfim. Ele tem uma análise muito mais profunda e que leva mais tempo. Então, você pedir para o SLint também cuidar do estilo, uma coisa que o Preader faz em uma passada pelo arquivo, o SLint vai fazer em várias. Então, por isso, geralmente é mais lento. E com o Preader, né, instalado, a gente não precisa que o SLint se preocupe com o estilo, porque todo o nosso código vai ser formatado pelo Preader. A gente consegue fazer isso e simplesmente assumir que está certo. E com isso a gente poupa um pouco de tempo. E dessa forma, né, desativando todas as configurações de estilo do SLint, a gente consegue configurar o Preader da maneira que a gente quiser, sem ter conflitos. Porque uma coisa muito comum é quando a gente está configurando o Preader e o SLint juntos, né, é uma configuração da conflito na outra. Então eu baixo o SLint, instalo o Preader, configuro no Preader que eu quero usar, por exemplo, aspas duplas, mas na minha configuração do SLint eu estou configurado que eu quero usar aspas simples. E daí uma vai começar a dar conflito na outra. Então, utilizando da forma recomendada, o Preader vai ficar responsável por formatar o seu código e garantir que tudo que você escreveu está no estilo esperado, enquanto o SLint é responsável por garantir outras regras, outras questões de qualidade, se você está seguindo as melhores práticas, os melhores padrões, sem necessariamente se importar se você está usando aspas simples, aspas duplas, espaço, tab, porque quando chegar na vez do SLint formatar isso, o Preader já vai ter cuspido o arquivo de forma correta. Então fica desnecessário configurar isso também no SLint. Bom, beleza, então a gente já está dentro do VS Code. E agora a gente vai fazer uma configuração simples aqui do SLint do Preader para a gente poder entender como a gente consegue trabalhar com os dois juntos. Então eu vou primeiro instalar o SLint aqui dentro do projeto, né? Eu já tenho um package.json criado. Então para instalar o meu SLint eu vou fazer um npm init SLint / né, config. Então, eu quero checar a sintaxe, achar problemas e forçar um estilo de código, né, para poder exemplificar. O meu projeto ele vai usar require, eu não tenho nem React, nem Vue. Eu não vou usar TypeScript e o meu projeto vai rodar no Node. Pode usar um estilo popular, pode ser o standard. Salvar em formato JSON, ele vai me pedir para instalar as dependências, pode instalar utilizando o npm. Beleza, dependências instaladas, vamos ver se o meu SLint já está funcionando. Então, index.js, vou criar um arquivo, e eu vou definir aqui var teste olá.
Beleza. Ele já está me dando alguns erros. Um deles é que o teste é uma variável, mas ela nunca foi utilizada, que é um erro do SLint. E o segundo erro aqui é que ele está falando que a minha string precisa ser com aspas simples. Só que o meu formatador está aqui no código, ele está usando aspas duplas. Inclusive, o formatter que eu estou usando é o Preader. Aqui eu já tenho a extensão tanto do SLint, né, para ele exibir os erros para mim, quanto a do Preader instalado, que vai ser o cara que vai formatar para mim. Então, esse já é um caso clássico, né? Eu tenho o Preader instalado no meu navegador, no meu editor, na verdade. Só que a minha configuração do SLint está dando conflito com a configuração que eu uso do Preader. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, vir aqui e criar um Preader RC, né? E trocar aqui, por exemplo, para single quote e falar, beleza, agora eu vou usar com aspas simples. Colocar falso. Beleza, não quero ter o ponto e vírgula no final. Eu posso fazer as configurações. Mas e se eu quiser ter o ponto e vírgula no final? Então, eu quero manter aqui o semi como true. Eu teria que vir aqui no SLint, vir semi off, desabilitar essa regra? Para ele parar de encher o saco? Ou em vez de desabilitar, eu poderia... Então, beleza. Ou em vez de, né, de manter minha regra desativada, eu poderia vir aqui e configurar ela para always, né? Para eu sempre precisar do ponto e vírgula no final, porque daí ele vai parar de dar o erro. Mas percebe que uma configuração está dando conflito na outra. Então, a forma que o Preader, né, recomenda a gente fazer é instalar esse cara, que é o SLint config Preader, e estender ele dentro do nosso arquivo do SLint. Então vamos fazer isso. npm install save dev SLint Preader. E agora dentro do meu arquivo do SLint, esse extends aqui vai virar um array, porque eu vou ter mais de um cara. E o último cara, sempre o último, vai ser o Preader. Eu posso tirar agora essa regra daqui. E o que esse cara aqui faz? O que esse Preader que eu estou estendendo aqui faz? Basicamente, ele desativa todas as regras que podem dar conflito com o Preader. Então agora, ele parou de reclamar aqui do meu ponto e vírgula. Se eu voltar aqui para o single quotes falso, né? Porque eu quero que ele tenha aspas duplas, ele vai começar a deixar. Ele vai parar de validar isso. E, de novo, por que isso faz sentido? Porque a ideia é que o SLint vai validar coisas mais profundas, como, por exemplo, essa variável não está sendo utilizada. Mas não faz sentido ele validar aspas duplas ou aspas simples, porque mesmo se eu colocar aspas simples aqui no meu projeto, né? Olá, quando eu salvar ele, o Preader vai trocar para aspas duplas. Então, não tem por que deixar o SLint falar que está errado, isso é uma coisa que nunca vai poder ficar errado. Mas aí você pode falar, mas no seu projeto, beleza, tá configurado para editar, para formatar quando você salvar. Mas e um cara que não tá? Pô, daí a gente pode usar várias ferramentas que permitem a gente garantir isso, da mesma forma que eu tenho a extensão do SLint instalada, uma outra pessoa pode não ter. E daí ela vai subir um projeto com erros de lint. Não, a gente pode usar ferramentas que permitem a gente garantir e forçar que tanto o SLint quanto o Preader sejam executados dentro do nosso arquivo. Então, eu vou instalar aqui, além da extensão do SLint, né, que eu já instalei, e da extensão do SLint Preader, eu vou instalar o próprio Preader aqui para mim. Então, npm i -d Preader. Porque com o Preader instalado, eu consigo rodar o comando Preader npx, né? npx Preader, ponto, para ele ver todos os arquivos que eu tenho, e ponto write, que é para ele sobrescrever esse arquivo. Então, basicamente, se eu trocar esse cara aqui para aspas simples e tirar esse ponto e vírgula do final, eu vou salvar o meu arquivo sem formatar, né? Sem ter o Preader, sem pedir para o Preader corrigir ele. Quando eu rodar esse comando, o Preader vai passar em todos os meus arquivos e vai corrigir eles. Então eu posso instalar dentro do meu projeto basicamente um cara aqui que chama Rust. O que o Rust faz?
ele garante que toda vez que eu for rodar um commit, ele vai executar um determinado conjunto de scripts que eu vou pedir para ele executar. Então, eu vou instalar aqui o Rust dentro da minha aplicação, npm install rust-d, aparece lá em modo de desenvolvimento. Seguindo aqui a própria documentação, eu deveria criar um script aqui de prepare do Rust. Então, executar o comando, script criado, e agora eu vou rodar o npm prepare, que ele vai configurar aqui o Rust e garantir que tudo tá certo. Tá, ele me deu um problema que eu não estou dentro de um repositório Git, então git init. Beleza. Então agora, npm run prepare. Ele já criou aqui para minha pasta do Rust e o executável dele. E agora eu posso adicionar um script de pré-commit. Aqui ele me deu como exemplo o npm test, mas na verdade eu vou criar aqui um npm não, né? Um check ou um fix. O que eu vou ter dentro desse comando? Eu vou ter aqui dentro o creator, ponto, write, e depois de ele executar isso, eu quero que você rode o slint, fits, slint, fits, slint, npx, slint, fits, espaço ponto. Beleza. Então, aqui no lugar do comando do Rust, né, em vez de npm test, eu vou adicionar npm run fix. Então, npm run fix. Eu vou salvar esse cara aqui. Então, agora o que ele vai fazer? Sempre que eu tentar dar um commit, nossa, ele pegou o node modules, então eu vou criar aqui um git ignore. Passando aqui o node modules, né? Modules. Eu não quero esses 4.000 mudanças, beleza, 7, parece mais ok. Então, sempre que eu tentar dar um commit aqui dentro desse cara, né? Então, teste, ele vai executar o meu comando. Então, o que ele me deu aqui, ele inclusive me deu algum erro, né? Vamos ver o que ele está dando. Testes assign a value but never use. Então, eu estou tentando commitar um arquivo, né? Que o slint está me falando que tem um erro. A gente pode vir aqui e console.log teste. Só para falar que eu estou usando o teste. Então, vamos commitar. Beleza, agora passou. Então, o que aconteceu? Se eu tivesse aqui um arquivo com um formato estranho, um formato que o slint não deixa, vou salvar sem formatar esse arquivo. Na hora que eu for commitar ele, como a gente configurou... faltou escrever uma mensagem aqui, então, teste 2. Como a gente configurou o Rust para executar o meu comando de correção, ele corrige o meu arquivo automático. Inclusive aqui ele não commitou o arquivo corrigido, né? Faltou uma configuração aqui. Se eu abrir aqui o npm run fix, depois que ele corrigir os arquivos, eu preciso que ele dê um git add. Para ele adicionar de volta todos os arquivos que ele modificou. Beleza? Então, vamos voltar aqui para testar. Salvar sem formatar. Beleza? Então, eu tenho um arquivo aqui salvo sem formatação. Teste. Salvar sem formatação. Beleza, ele apareceu aqui. Eu vou adicionar todos os meus arquivos, tentar commitar de novo, teste 3. E beleza, agora sim, ele corrigiu todos os meus arquivos, tudo que eu precisava que fosse corrigido. Então ele formatou todos os arquivos, né? E commitou eles automaticamente. Com isso, independente se a pessoa tem a extensão ou não, eu estou forçando que todo o commit dele vai ser formatado. Por isso a gente não precisa pedir para o slint verificar isso, porque nunca vai chegar. E como bônus também, né, a gente estiver trabalhando num projeto maior, a gente pode ter uma pipeline dentro do nosso repositório, garantindo que toda pull request vai estar no formato certo. Garantindo, né, que o preader foi executado de fato em todos os arquivos. Então, é isso. Videozinho bem simples, mas eu acho que vai ser bem útil. Eu, pelo menos, achei essa dica bem bacana e me ajudou a salvar bastante tempo configurando tanto o Preader quanto o slint.
Agora eu posso focar a minha configuração de headers, né? De o que eu quero permitir dentro do meu código ou não dentro do SLint, enquanto eu separo toda a minha configuração de estilo para dentro do arquivo do Prettier, o que fica bem mais fácil, né? Então, eu achei que ficou bem bacana e eu espero que seja útil para vocês. Ok, inclusive dúvidas e sugestões, né? Se alguém tiver alguma coisa, pode deixar nos comentários. Eu vou sempre ler e respondendo elas na medida do possível. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram e quiserem ver mais conteúdos, por favor, lembre-se de se inscrever no canal. E é isso, até a próxima.